Na segunda metade do século XX, o mundo ficou bem próximo de uma guerra nuclear. Esse episódio, envolvendo os Estados Unidos, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba, ocorreu em 1962. Naquele momento, havia a real possibilidade de que os Estados Unidos e a União Soviética lançassem bombas atômicas um no outro, provocando um nível inimaginável de destruição no planeta. Para compreendermos melhor esse fato histórico, retrocederemos no tempo. Mais precisamente, lá para o fim da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1942 e 1943. Os estadunidenses e os soviéticos foram fundamentais para a derrota da Alemanha, liderada por Adolf Hitler. Em 1942, tropas dos Estados Unidos venceram importantes batalhas na região do Oceano Pacífico. Um ano depois, a União Soviética impôs uma derrota à Alemanha, vencendo o exército nazista em uma batalha bastante conhecida, a de Stalingrado. Com o fim da Segunda Guerra, emergiram duas potências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, de orientação capitalista, e de outro, a União Soviética, de orientação socialista. Nesse contexto, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia econômica, política e militar, dividindo o mundo em dois grandes blocos, capitalistas e socialistas. Vale lembrar que o sistema capitalista defende o acúmulo de bens, a propriedade privada, o lucro constante e o livre mercado. Já o sistema socialista é caracterizado pela distribuição igualitária das riquezas, pela propriedade estatal e coletiva e a ordenação econômica com a intervenção do Estado. O choque entre essas ideologias promoveu constantes animosidades entre as superpotências. À medida que os demais países se alinhavam a esses blocos, a tensão e a rivalidade aumentavam. Esse clima de instabilidade ficou conhecido como Guerra Fria. Havia a sensação de que a qualquer momento eclodiria um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. O enfrentamento nunca chegou a ocorrer, mas os estadunidenses lançaram uma política agressiva de combate ao socialismo, envolvendo-se em guerras e conflitos com países que pretendiam adotar o sistema socialista, como o Vietnã e a Coreia do Norte. Do outro lado, estava a União Soviética apoiando esses países. Por tudo isso, pairava no ar o medo de um confronto direto que levasse o mundo à destruição. Em outubro de 1962, a situação se agravou. A União Soviética instalou uma base de mísseis nucleares em Cuba, que havia se tornado socialista em 1959. Esse país da América Central fica geograficamente próximo dos Estados Unidos. Os estadunidenses, anos antes, instalaram bases desse tipo na Turquia, de onde era possível atingir cidades soviéticas. No dia 22 de outubro de 1962, o então presidente estadunidense John Kennedy decretou total bloqueio naval a Cuba, que é uma ilha. Em seu anúncio, afirmou que estava preparado para usar as forças militares a qualquer momento. O pronunciamento não foi bem recebido pelo líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, que não aceitou o bloqueio de águas internacionais. E uma frota soviética foi direcionada para a região. Foram 13 dias de muita tensão até que os dois líderes políticos chegaram a um acordo para a retirada dos mísseis nucleares de Cuba e o compromisso de não agressão dos Estados Unidos a Cuba. Depois desse acontecimento, as duas nações criaram um canal direto de comunicação para evitar que isso se repetisse. Apesar das discordâncias políticas, não houve confronto direto entre as duas potências. Em 1991, houve a dissolução da União Soviética.